aqui em Roraima era limpo, não está sequer, não está chove tudo, cago, sentir, né, menino? Será que eles piangam para mim? Não está roda em reporto, que não está rodava, me cuidar meninos, fim de semana. E a gente não está chove tudo, cago, não está chove tudo lá de sentir, né, dos meninos. Gato é nada. E a gente de meu é triste. Olá, amigos e amigas, sejam muito bem-vindos a mais um vídeo ali na canal. Meu nome é Cati, se bem novo ali, não deixa de subscrever, de dar like, de comentar, deixa o feedback acerca de vídeos que a gente tem gravado ali no canal, sobretudo nos novos quadros sobre casos misteriosos e criminais que acontecem no nosso país, na Cabo Verde. O vídeo de hoje é um vídeo extremamente especial. É um vídeo que também fala de um dos casos mais marcantes que acontece na Cabo Verde. Também fala sobre o desaparecimento de duas crianças que tornam um mistério nacional que até hoje já foi resolvido. Ele é o caso de Nina e Filou. 3 de fevereiro de 2018, um sábado que devia ser mais um sábado comum na vida de uma família da Sara Limpo, torna um sábado inesquecível e não pelos melhores motivos. Antes de não falar acerca desse mistério, desse dia em si, é importante que não fale de vítimas, que não fale de Nina e Filou. Clarice Mendes, carinhosamente chamada de Nina, tinha 11 anos à época do desaparecimento e estava prestes a completar 12 anos de idade. A ele é descrito como uma menina alegre, brincalhona, menina obediente e também tinha apegada a sua família, sobretudo a sua avós, e também era sua protetora para o seu primo Filho. Já Sandro Mendes, carinhosamente chamado de Filho, e tinha apenas 9 anos de idade à época do desaparecimento. Ele também é descrito como um menino brincalhão, curioso, e descrito como uma criança também obediente e apegada a sua família. Nina e Filho é descrito como dois primos que era inseparável. Mas guarda aquela informação ali que mais à frente na vida também faz o seu sentido. Eles dois eram inseparáveis. Nina e Filho que criava eles eram seus avós, Cecílio Cabral e Marcelina Lopes. Tanto um quanto o outro relata várias vezes na notícia o quanto que as duas crianças faziam falta para morrer. Eles também eram tão apegados a seus netos. Eles eram uma família humilde, que este viveu de pastorear, mas também Marcelina Lopes, de acordo com algumas informações que encontra, está catava fervete, que também deva também. E Nina e Filho, seus avós conta até com alguma nostalgia de que várias vezes a gente misturava quase seus avós Cecílio Cabral e está de acordo com aquele pouco conhecimento que tinha, com esse pouco escola, mas ele tinha prazer de sentar para explicar alguns apontamentos e matérias que a ele até entendeu. Tanto mãe de Nina quanto mãe de Filuta vivevam na Castelão e esta também estudava lá na escola primária de Castelão, embora esta viveva com seus avós na Chara Limpo. Porém, a distância entre Castelão e Chara Limpo é que era tão grande assim. Na verdade, é que as zonas que fica perto lá na cidade da praia. Sobre Chara Limpo, é importante falar que é uma zona onde vive com as famílias mais humildes, pessoas com condições econômicas mais baixas. É uma zona que tem grandes infraestruturas, nem boas condições de saneamento. Muito pelo contrário. É uma zona que horas que não vai hoje foto e até vídeos, é um lugar ermo, casas ficam alguns um pouquinho distante, embora não tenha Castelão e outras zonas perto, mas é cá perto no sentido de 10 minutos a pé. Médicos que acreditam que todas as condições ali acabam para influenciar de certa forma no ocorrido e na investigação que foi extremamente difícil e na não resposta que o que se prevalece até agora. Depois daquele ano difícil e confuso que foi 2017, com o desaparecimento de Edine Soares, esse bebê, e posteriormente o desaparecimento de Edivânia Gonçalves, no Tachigantão, em 2018. O mês de janeiro foi um mês relativamente tranquilo depois de tudo que as perturbações de 2017, porém logo no início do mês de fevereiro, no dia 3 de fevereiro de 2018, um sábado, então o país é invadido outra vez com notícia que abala toda a família. Duas crianças estavam desaparecidas, que eram Nina e Filho.
Nesse sábado que tinha iniciado como um dia normal para aquela família lá, termina como um dia marcante, um dia trágico. Nina e Filu passam dia normal como qualquer outro dia, junto com seus avós e seus familiares e seus amigos. Tá brinca debaixo de sombra, de espinheira. Tá ser criança, sim, mas devia continuar a ser. Porém, por volta então de 4h30, 5 horas da tarde, seus avó Marcelina tá pedindo filho então para ir comprar açúcar na Água Funda, que é uma zona que tá fica perto de Chara Limpo. Você lembra que eu falava em meus guarda aquela informação de que Nina e filho eram inseparáveis? Pois bem, em uma entrevista, a dona Marcelina te explica que ele tinha mandado filho para comprar açúcar na Água Funda e Nina para fazer uma outra coisa. Só que ele, hora que está espiando, está acaba que hoje tudo dois estavam juntos, inclusive ele questiona com ele mesmo e num monólogo ele está falando, pedi Nina para fazer uma outra coisa, mas ele deixa que as bem os dois. E ele está contemplando, então, tá fazendo aquele trajeto, tá deixa para um caminho diferente, que era como se fosse um atalho, e não para aquele caminho que era de costume, e esta faz então aquele trajeto na direção de Água Funda, eles vão comprar açúcar que seus avós tinham pedido. Aquela informação ali, para mim, foi uma informação tão preciosa e tão triste ao mesmo tempo. Pensa, mas era tão amigo e tão inseparável que seus destinos cruzam até o último momento, que, pelo menos até o último momento que nós não sabemos acerca deles dois. E era para um desses, vai fazer o mandado, mas escapa pelos bem os dois. Continuando o relato sobre os dias, eles vão então já até um determinado momento a fazer aquele caminho rumo à Água Funda. Eu vou falar aqui, se a boca ficar lá parado, tô já está bem. Ele tinha outra coisa para fazer e ele vai fazer aquela outra coisa que ele estava prestes a fazer. Nisso, minutos estava a passa e horas estava a passa e preocupação tem o coração de aquela família. Um trajeto que deveria demorar mais ou menos 20 minutos ida, 20 minutos volta, já começa a ter demora uma eternidade. Tá passa horas e que as crianças que tá volta, então dia tá passa e noite tá chega. E seus avós tá fica preocupados. E também na casa de todos os vizinhos e tá começa a perguntar para essa. Para que um cozinho comum que crianças às vezes mandaram, acaba por se distrair e estou para casa de vizinhos, estou contra com colegas, estava a brincar. Então, seus avós, pensando positivamente, da saída procurar nas redondezas, na casa de vizinhos, de amigos, e é que até encontrasse. E nisso se preocupação, então, também para um nível diferente. E esta acaba por acionar autoridades. Esta chama a Polícia Nacional. Polícia então te desloca para o local e busca esta começa. Esta tanto nas vizinhanças quanto naquelas zonas mais perto. E também na Chara em si, também tinha claro, Chara Limpo que é uma zona com grande densidade populacional, que tinha muitas casas, nem prédios, por isso tinha a área de Chara, tinha área que tinha casa, que tinha algumas pinheiras, algumas árvores, e esta buscasse para todo lado. E simplesmente que existia uma única pista de onde que os dois meninos podiam estar. Embora buscas nos próximos dias continuou com grande intensidade, simplesmente que existia nenhuma pista. Naqueles dias seguintes ao desaparecimento de Nina e Filu, buscas continuam com grande intensidade. Espalharam cartazes, pessoas começam a mobilizar espontaneamente para buscar, para jogar para todo lado. Divulgaram nas redes sociais, foi noticiado na telejornais e como já existia dois desaparecimentos misteriosos e sem solução, caso de Nina e Filu acaba para ganhar grande repercussão. Como era um terceiro desaparecimento e pessoas ficam ainda mais alarmadas. Diariamente era comentado sobre seus desaparecimentos e quanto tempo mais passava, mais assustador era para todo alguém, para que existia qualquer pista. Gosto de falar um bocadinho sobre investigação. Esse caso logo deixa de ser investigado por Polícia Nacional e passa a ser investigado por Polícia Judiciária. PJ então envolve na caso, acaba com entrevista vizinhos, fala com familiares, eles bem no lugar, eles fazem tudo que as investigações iniciais que é suposto num caso de desaparecimento, sobretudo aos que envolvem dois menores de idade, duas crianças. Porém, investigação de polícia judiciária acaba com a prova infrutífera, ou seja, que traz qualquer resultado, pelo menos não resultados que foi partilhado publicamente.
Certamente que foi um caso de fácil investigação, porque existiam câmeras de segurança, vizinhos coordenaram que tinha qualquer testemunhas que encontra qualquer pista do que podia ter acontecido. E nunca sabe também quando que investigações efetivas começam. Se ele vai para o lugar imediatamente ou se foi depois de alguns dias, e se existiam algumas pistas no lugar, tipo pegadas, marcas de pneu, ou algumas coisas assim, é importante que a investigação seja feita imediatamente, como a passar alguns dias, pistas desaparecem. Esse caso te torna ainda mais misterioso, horas que não gela através desse ponto de vista. De um caso que, embora acontecesse num lugar simples, é um caso extremamente difícil. E embora Cabo Verde seja um país pequenote, um país que está por cima é fácil de investigar, esse mistério acaba por demonstrar ser além de limites de nosso arquipélago. Vamos ver até hoje que existe qualquer pista de onde que as duas crianças ali podem estar. Nesse caso ali, a polícia que divulga se tinha algum suspeito sobre a investigação ou se tinha alguma pessoa de interesse, algumas linhas de investigação. Então, é um caso que tudo que nós não sabemos, mas ele é um grande mistério. Duas crianças que desaparecem dentro de uma zona pequenote, dentro de um país pequenote e simplesmente quer saber onde que está ou para onde que vai. Então, não sabe sempre na ausência de respostas oficiais, acaba por surgir teorias sobre vários crimes que querem respostas. Nesse caso, ele também surge algumas possíveis teorias que acaba para ganhar mais destaque sobre o que talvez acontecesse com Nina e Filho. Uma das teorias é de que essas pode ter sido vítima de algum acidente e que a pessoa culpada por aquele acidente acaba para ocultar seus corpos com medo de represálias. Outra teoria que foi levantada também é que as duas tinham sido raptadas e depois eles foi tirado de Cabo Verde. Outra teoria também é que as duas até hoje estão vivos e estão presos em algum lugar para ser explorado. Também acaba por levantar teorias de possível vingança ou ajuste de contas e existem pessoas ainda que acreditam que talvez alguém atacasse no caminho e acaba por cometer alguma violência íntima contra eles e depois acaba por trazer vida e oculta seus corpos. Outra teoria é de que o caso de Nina e Filho está ligado ao caso de Dina Soares, esse bebê, e também de Edivânia Gonçalves. Então, tem algumas pessoas que acreditam que as 3 casos de desaparecimento ilícito tudo interligado e que talvez uma organização criminosa ou até um serial killer é responsável por tudo que é desaparecimento ali. De fato, é uma coisa fácil de cogitar para o desaparecimento de Nina e Filho acontece em questão de meses depois do desaparecimento de Dina Soares, esse bebê, e também de Edivânia. E é bom falar que tudo que é desaparecimento lá acontece dentro de capital do país, dentro de cidade de praia. Embora que foi tudo no mesmo bairro, acontece tudo dentro de praia. Outra questão levantada sobre o desaparecimento de Nina e Filho e que muitas pessoas acreditam é que foi apenas um alguém que raptasse. Vamos dizer, 2 crianças e as que estavam tão pequenotas assim. Então, muitas pessoas acreditam que foi mais que um alguém. Vamos se fosse apenas um alguém, a hora que pega um, que o outro corre e voltar para casa. Mas, como tudo dois desaparece e quer deixar qualquer pista, então pessoas acreditam que foi um acidente, mas sim um rapto, mas certamente não foi mais que um alguém. Mas tudo isso é capaz de teorias. Aquele caso ali é um super mistério. Vamos ver, que tem nenhum suspeito, que tem pistas, ninguém coube nada, ninguém coja nada. É simplesmente um mistério mais grande que Cabo Verde. Da volta a nós, mas que ali é teorias que populares acabam para criar, a hora que tem uma resposta oficial para determinar o crime ou mistério. O que significa que teorias é coisas que pessoas criam, é que é informações que foi facultado para a polícia, é que é informações que não pode afirmar com certeza, é apenas teorias. Já passa 7 anos desde o dia que as crianças saíram dessas casas e nunca mais as voltam. Nina hoje já tinha 19 anos de idade, visto que no ano 2018, quando desaparece, estava com 11, prestes a completar 12 anos de idade. E Filuta tinha 16 anos de idade. 7 anos de perguntas sem resposta.
7 anos que aquela família ali está à espera desfecho de uma história tão macabro e tão desanimador. 7 anos que essa sabe se está vive um luto real de perda físico de um alguém ou se simplesmente está continua na esperança de que talvez esta bem olhada ainda com vida, minhas vidas. Seus avós que está criado com tanto amor e zelo, passaram um ano de seu desaparecimento, esta flama é linda, e andava por tudo aquele chada que anteriormente, antes do desaparecimento, andava com Nina e filho, e está procurando para todo lado. Então olha para o horizonte, então olha para longe, na esperança de olhar está bem nessa direção. Então Freita está rio de cutelo, está soma, com expectativa de em algum momento ouvir voz de si netos, ouvir está aproxima, olhar está bem, para que finalmente ele pode ter paz, para que todas as tragédias sejam apenas uma história na passado. Mas infelizmente nunca é que olhar está tiga, nunca mais é que ouve suas vozes, nunca mais é que escuta seus passos te aproxima e família embora até hoje está armazenando esperança nesses corações. Nunca é que foi surpreendido com as notícias de que suas crianças estão vivos, está a salvo. Nunca é que foi surpreendido com as boas notícias de que seus filhos estavam de volta para casa. Aqui em Roda cara limpo, não está sequer, não tem chove tudo, cara, vou sentir, né, meninos? Será que eles piangam até, não? Não está roda em reporto, que não está rodava, me cuidar meninos, fim de semana. E a gente não chove tudo, cara, não chove tudo lá de sentir, né, dos meninos. Gato é nada. E a gente de meu é triste. Um crime nunca tem só vítimas diretas. Existem vítimas indiretas. Que as pessoas que, embora que acontece diretamente com elas também escapam ser afetadas com aquele crime que acontece com alguém perto delas. Na caso de Nina com o filho, embora eles dois que desaparecem fisicamente, parte de suas famílias acaba por perder junto com elas. A família teve de lidar com consequências de seus desaparecimentos. Tanto mãe de Nina quanto mãe de filho, relata mas teve e até hoje têm problemas, por exemplo, eles dormem. Na dias está passo ocupado, não fazer essas coisas, mas só que fica noite que põe cabeça na travesseiro, esta lembra de seus filhos que se desapareceram e ninguém sabe onde que está. É uma coisa que é difícil de imaginar. Uma mãe jamais que esquecer esse filho. Então, realmente, embora às vezes para nós que está lá de fora já passa o tempo, parece assim que aconteceu ontem e até hoje ainda se lida com questões psicológicas por causa do desaparecimento de seus filhos. Tia de Nina e filho relatam durante todo aquele período de um ano de seu desaparecimento, mas ele que conseguia concentrar para o trabalho e por isso acaba por perder esse emprego. E ela fala bastante emocionada, não para perca desse emprego em si, mas principalmente para desaparecimento sem resposta de seus sobrinhos. Então aí ele também teve de lidar com questões psicológicas por causa do desaparecimento de seus sobrinhos. Quanto a seus avós, que existe qualquer sombra de dúvida, mas foi extremamente difícil para eles. Para seus netos, era também seus companheiros lá na Chara Limpo. E a de Nina e Filuta relata, mas se pai, que era a avó de Nina e Filu, Calpa teve um outro quadro de AVC por causa de desaparecimento de Nina e Filu. E quanto a seus avó materna, que no início de casa tratou a entrevista, hoje infelizmente não sabe, para declarações de seu marido, mas está lida com doenças mentais, e para se declarações depois de um ano de desaparecimento de Nina e Filu, o que está ficar claro é que aquela senhora está sofrendo com ansiedade e até uma possível depressão, além de estar constantemente lamenta e chora para desaparecimento de seus netos, ele está falando, inclusive, me preferia que estava vivo, mas era tamanho se dor, tamanho tristeza que ele estava lida com ela. Se Deus te ama, é melhor. Forte aguenta, forte dor. Eu poderia afirmar com certeza, mas realmente passa por um estado de ansiedade e depressão, inclusive ela está falando me deixa de ir para psicólogo. Então sou um profissional que poderia afirmar com certeza se realmente a senhora se passa ou passava para esse período de ansiedade e depressão, mas é muito provável que realmente passa por isso. Fica difícil não imagina o quão pesado deve ser fardo de uma avó que pensa, ele manda seus netos para fazer uma coisa tão simples quanto comprar açúcar e nunca mais volta para casa. E ele
Na sua cabeça deve estar assim, sabia? Gata mandava essa. Tá fora de questão no culpa as avós ou no culpa a família para o que acontece. Para é uma coisa quase que cultural, não manda nos meninos na Cabo Verde. É normal que uma mãe, um pai, uma avó, um tio ou uma tia pede meninos, pede crianças para comprar uma coisa na loja ou para dar um recado, para perguntar alguma coisa na vizinhança. É uma coisa normal. Agora, é triste que as normalidades tenham sido violadas para que as ondas de criminalidade que têm aumentado na Cabo Verde. Nunca devia ter medo de mandar nos meninos, loja ou para ir na vizinhos. Mas, infelizmente, como nunca sabe quem é que é responsável ou os responsáveis para aqueles desaparecimentos ali, convém que todo pais tome mais cuidado e preste mais atenção nesses filhos. Para existe um culpado. E como ninguém que foi prendido até hoje, esse culpado pode estar à solta. Esse criminoso ou que criminosos pode ser qualquer um. E nós nunca sabemos quem é. Convém que nós não tomemos cuidados e nós não previne para que nós nunca ser as próximas vítimas. Está grave esse vídeo ali como um ato de revive seus nomes na nossa memória e ao mesmo tempo de ser uma homenagem e um incentivo para que talvez a investigação seja reiniciada ou continuada com mais intensidade para que uma resposta seja dada. A morte de seus avós mostra alguma desesperança. Inicialmente eles tinham mais esperança de que estudava seus netos da volta para casa. Mas hoje, depois de tantos anos, se seus avós falam, talvez a ele é que também olhasse a volta para morrer. Idade, você está aí para frente. E talvez eu pode gastar mais naquele mundo ali, hora que seus netos acabam para volta para casa. Se ainda estiver vivo. Bom dia. Sesca patado. Mas um dia, com qualquer geração, eles podem tirar para de família. A mim, já é capaz de escolher por idade, poder jogar não qualquer hora. Mas tanto mãe de Nina quanto mãe de Filuta mostram que elas ainda têm fé, elas têm esperança de que um dia, talvez, esta hoje seus filhos estão volta para casa são e salvos. Tem fé para nós. Se queremos estar na unha que não morre, para nós abre hoje para nós hoje. Se não é hoje, para nós com essa toma. Mas a família deixa bem claro, mas está tem autoridades que fazem o suficiente naquele caso ali. Mas tem mais para ser investigado e talvez você podia fazer mais do que aquilo que foi feito. A família relata, mas a polícia que quase nenhuma informação sobre o caso, que tenta em contato para atualizar até hoje. Eles não sabem de nada, eles não sabem o que acontece, caso que linha de investigação. E mas estava para a delegacia, tinha que ficar lá horas sentado à espera para ser atendido. E por causa disso, tinha que sacrificar um dia inteiro de trabalho. E nós estamos falando de um país assim, Cabo Verde, em que pessoas precisam de trabalho, e nós estamos falando de uma família também, que é uma família bastante humilde. Então, realmente, eles tive esse grande suporte por parte da autoridade, segundo aquilo que eles mesmos esta relata. Na acompanha esse caso ali, me prende uma coisa muito importante para familiares de Nina e Filho. Horas que não nunca tem poder de fazer absolutamente nada. Horas que não nunca tem pistas para nos perseguir. Horas que não nunca tem respostas para nosso questionamento. E nunca tem poder na nos mão para nos resolver o mundo da circunstância. Deve escolher manter fé e esperança. Nunca tem poder para nos encontrar, nunca tem poder para não saber exatamente onde que está e onde que está. Convém que nós não mantenhamos um pensamento positivo apesar de nos dor e sofrimento. Amor, se nós não podemos escolher entre sofrer e cair no desespero, na desesperança, que nós não podemos optar para a alternativa de manter fé, de manter aquela esperança viva de que talvez um dia a resposta vai ser positiva. Se nós nunca temos nenhuma resposta, é melhor sempre que não pense na resposta positiva do que na um negativo. É melhor que nós não alimentemos nosso coração com expectativa que está trazendo alguma esperança, que está acende que ele chama ali dentro de nós, do que um que também cobre nos vida com aquela nuvem escura, densa, que também apaga nos luz e nos brilho. É claro que isso está ser difícil para a família e está continua a ser até que a resposta seja dada. A maioria das famílias ali que tem um túmulo para a visita, que tem um rosto para desculpa, então essas luta é grande, é difícil. Mas o fato de às vezes manter vivo suas fé
e de esperança de que um dia está tendo resposta, é algo que está animando e ao mesmo tempo está inspirando, de que na meio de circunstâncias difíceis de nossa vida, que nós não podemos ter fé e não ter esperança. O caso de Nina e Filho é um caso que acaba para reforça que as verdades e ensinamentos que aprende na Bíblia de que Deus um dia está volta para julgar o mundo e para pôr tudo pontos nos is, para revelar tudo aquilo que foi feito em oculto e para enxugar de nós olhos tudo lágrimas, para converter em festa nos luto, para acabar com tudo dor, tudo sofrimento e para concretizar então aquela promessa de uma nova terra, de uma vida já sem mais perda, sem mais separação, sem mais dor. Meu desejo é que realmente eu possa guardar a esperança de que existe um Deus que te importa pessoalmente com cada um daqueles casos, cada um daquelas vítimas, e que certamente te traz esclarecimento para tudo que as coisas que hoje para nós é um mistério. Então, reforça uma vez mais de que existe crime perfeito, ou seja, existe um culpado e cabe à polícia que desiste de investigar para dar resposta e pistas, existe. Cabe a investigadores persevera. Obrigado, Pamorinhos. Fica até o fim e até o próximo vídeo.